Juízes e não capítulo dependeis 3. de nada, de resultado de nada. Juízes capítulo 3. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta. Apenas um versículo, versículo 31. Glória a Deus. Quero falar de atitudes. Dizer que as atitudes que tomamos definem o nosso sucesso ou insucesso, a nossa vitória ou a nossa derrota. Então precisamos de atitudes. Atitudes pelas quais o nome do Senhor seja glorificado. Que as nossas atitudes também glorificam a Deus ou não glorificam a Deus. Aleluia. Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém? Glória a Deus. Sangar foi o terceiro juiz em Israel. Ele foi filho de Anate e começou a sua obra e missão depois de Eude. E havia uma guerra, uma batalha, uma luta ferrenha contra os filisteus. Os filisteus, meus amados e queridos irmãos, sempre foi uma pedra de tropeço na vida dos filhos de Deus. Aleluia. E havia ali 600 homens dos filisteus para dominar os escolhidos de Deus. E Deus já havia permitido Israel ser entregue na mão deles algumas outras vezes. Por exemplo, Juízes 3 e 7, está escrito que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes ídolos, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Todas as vezes que Israel se esquecia de Deus, todas as vezes que Israel dava as costas para Deus, todas as vezes que Israel trocava o verdadeiro Deus por ídolos, Deus os entregava na mão dos seus inimigos. Porque Deus não compactua com o pecado, com as coisas erradas. Deus disse: eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês me deixar, eu deixarei vocês. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: conte comigo enquanto você fizer as coisas que me agradam, as coisas corretas. No versículo 12 do mesmo capítulo, está escrito que tornaram então os filhos de Israel
a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque o fizeram o que era mal perante o Senhor. Então os irmãos vai observando o número de vezes que Israel foi derrotado, foi vencido pelos seus inimigos. Porque se afastavam de Deus. No capítulo 4 diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Então, quando Israel se afastava, se distanciava, ignorava Deus, Deus levantava nações inimigas para escravizar Israel. Na época de Gideão, por exemplo, foram 7 anos de escravidão. Eles perderam até o privilégio de morar nas suas próprias casas, passando a morar em cavernas. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Porém, agora que os filisteus se arregimentam contra ele, Deus levanta Sangar, filho de Anate. Glória a Deus. E Sangar, meus amados irmãos, ele não aceita mais uma vez Israel nas mãos dos filisteus. E ele toma uma atitude. Ele não havia pecado, ele não havia errado. Deus o havia levantado como juiz daquele povo. E ele disse: não, eu não posso ser omisso. Eu vou lutar. Mas eram 600 homens. E ele estava só. Porém, meus amados irmãos, um homem, só um, não basta ser 10, nem 100, nem 1000, nas mãos de Deus não tem quem segure. O salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Porque darei ordens aos meus anjos ao vosso respeito. Então, meus amados irmãos, Sangar foi este homem corajoso, foi este homem temente a Deus, foi este homem cheio de fé, que cria no Deus que ele estava servindo, que tomou a atitude de ser um vencedor, de ser bem-sucedido. E é exatamente esta atitude que na nossa geração, cada um de nós, precisamos tomar frente às tempestades que surgem, aos ventos contrários, aos inimigos que se levantam. Glória a Deus. E tudo quanto eu e você precisamos é de fé. Eu disse fé. O sucesso da tua vitória, o teu sucesso, começa no lugar aonde você está. Floresça no lugar aonde você está plantado. Foi exatamente ali aonde Sangar estava vivendo que ele deu a vitória para o seu povo. Por quê? Porque ele não foi covarde, porque ele não fugiu, porque ele enfrentou, porque ele acreditou no poder de Deus. E nós, mais que ninguém, precisamos acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus que tudo pode. Na Babilônia, quando Nabucodonosor levantou um ídolo para que fosse venerado,
para que fosse adorado, para que quando tocassem as buzinas, todos se prostrassem. Mas havia 3 jovens ali, naquele momento de consagração daquele ídolo, que temiam a Deus, que servia a Deus, que adorava a Deus e conhecia o Deus de Israel. E aqueles jovens, corajosamente, não se conformaram, não aceitaram e disseram: não, nós não nos curvaremos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que cada crente precisa ter consciência para ser bem-sucedido na sua vida espiritual, social, material, seja qual for a área. Você precisa, assim como filho de Deus, ser bem-sucedido. Aleluia. Não aceite a derrota. Nós não nascemos para ser derrotados. Nós nascemos para ser mais que vencedor. E o sucesso seu vai começar aonde você está. Aleluia. Não baixe a guarda, levante as armas. Aleluia. O sucesso ainda, irmãos, vai acompanhar aquilo que você tem. É inadmissível a gente ouvir confissões de muitos cristãos dizendo que não tem, que não pode, que é um coitadinho, que é isso, que é aquilo. Acaba com isso, meu irmão. Você tem, você pode, você é, porque Deus habita em você através do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus não nos deu o espírito de covardia para estarmos com medo, mas nos deu o espírito de vitória. Aleluia. O que você tem, queridos, se Sangar tivesse colocado seus olhos em 600 filisteus adestrados para a guerra, ele tinha corrido. Se Sangar tivesse procurado armamentos ou carros de guerra ou armas de guerra para enfrentar os seus inimigos, ele tinha recuado. Mas tudo que Sangar possuía era uma aguilhada de bois. Era o que ele tinha. Mas foi exatamente com o que ele tinha que ele disse: me levantarei e vencerei cada um destes filisteus. Você não entendeu? Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus deu a vitória a Israel, encurralado pelo Mar Vermelho e pelo deserto, através de uma vara. Mas esta vara estava na mão de Moisés. E com a vara o mar abriu e eles passaram a pé enxuto. Deus, no Vale de Elão, deu a grande vitória a Israel, derrubando o filisteu Golias com apenas uma funda. Mas esta funda estava no homem segundo o coração
de Deus. E cada uma dessas pessoas tem uma grande vitória. E o segredo da vitória não é a arma que ele possui, mas é a presença de Deus na vida dele. Se você tem a presença na sua vida, não importa se uma funda, não importa se uma aguilhada, não importa que uma vara, Deus sendo com você, a vitória é certa. Levante a mão e glorifique. E para concluir, alcance a vitória. Aleluia. Eu disse alcance a vitória. Eu digo seja bem sucedido a partir do que você pode. Quando você diz eu não posso, milhões de moléculas respondem não posso, não posso, não posso, não posso. E as suas forças vão embora. Mas quando você diz eu posso, milhões de moléculas gritam no seu organismo, posso, 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 posso. E você se levanta forte como nunca. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute, naquele que lhe fortalece, não se esqueça disso. Você pode todas as coisas. O escritor aos Hebreus disse que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para quem faz as coisas erradas, não olhe para os fracassados, não olhe para os desestimulados, não olhe para os desanimados. Fite os seus olhos em Jesus Cristo e corra a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Sangar, ele não viu 600 filisteus, ele viu o poder de Jeová sobre a sua vida. Como Sansão não considerou 1000 filisteus à sua frente, ele com uma queixada de jumento, ele abateu os 1000 homens. Por quê? Porque ele olhou para Jeová. E ele sabia que Jeová era a sua força, que Jeová era a sua vitória. Oh, aleluia! Paulo na prisão, meus amados e queridos irmãos, ele não olhou para os seus algozes, ele não olhou para os que estavam ali se lamentando, ele olhou para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro. E quando ele olha para cima, ele se enche de esperança, ele se enche de fé, e ele convida Sila para adorar ao Senhor. Você já viu murmuração resolver algum problema? Não. Agora louvor, sim. Aleluia. Você já viu críticas resolver problema? Mas louvor, sim. Aleluia. Oração, sim. E eles fazem o quê? Adora. Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram, mas cantaram. E eles estavam com as mãos e os pés atados, mas o espírito livre para adorar a Deus. Não importa as lutas que você está atravessando, não importa as afrontas daqueles que te odeiam, não importa aqueles que te perseguem, o que importa é que você é filho de Deus.
O que importa é que Deus é na tua vida. O que importa é que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Pastor, os dias são maus, mas Deus não mudou. Pastor, as lutas têm sido grandes, mas Deus é maior. Escute, quanto maior for a luta de Deus na tua vida, mais serão as oportunidades de você ficar mais perto de Deus. Aleluia! Lembra do decreto de Dario? Foi dado um decreto, e o decreto era para tirar Daniel da oração, porque o inimigo descobriu que o poder e força que estava sobre Daniel era por conta das orações ou petições que ele fazia diante do Senhor Jeová. E eles disseram o quê? Vamos tirar esse moço da oração, que a gente vence essa guerra. Aleluia! Faz o quê? Um decreto. E não foi a vontade de Dario, foi seus inimigos. Porque procuraram nele defeito e não acharam nenhum. Disse, cria a lei. Criaram, depois que Dario assinou, que se deu conta que o alvo do inimigo era Daniel. E o que aconteceu? Naquele momento, quando Daniel soube do edito, disse, mas eu morro, mas eu não deixo de orar. Eu não deixo de orar. Aleluia! Ele fez como Jó, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Aleluia! Sua vida, meu irmão, minha irmã, é muito importante para Deus. Aleluia! Pode não ser para alguém, mas para Deus é. E comece a sentir isso aonde você está. Use a arma que você tem e faça aquilo que você pode. E o resto, pastor, o resto você coloca nas mãos do Senhor. E é o Senhor que dá vitória. Quantos acreditam assim? Levante a mão. Então Sangar, quando viu o perigo que se aproximava, ele tomou uma guilhada. Aleluia! Aleluia! Uma guilhada de bois e partiu para cima dos filisteus. E foi de Deus que veio a vitória para ele. E é de Deus que vem a vitória para você. E é de Deus que vem a vitória para esta igreja. Glória a Deus, porque Deus, o Senhor, Ele não mudou. Está escrito que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Olha para quem está perto de você, diz, você acredita nisto? Então vá em frente e use as armas que você tem, e nenhum inimigo subsistirá diante de você. Isto é promessa de Deus. Por isso Jó disse, ainda que me mate, nele eu esperarei. E chegou Jó à beira da morte, e o diabo foi lá rir da cara dele. Aí ele olha para a cara de Satanás e diz, olha Satanás, não pense que é força tua não, é de Deus. Ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Mas tem uma coisa, eu ainda verei o Senhor na terra dos viventes. Em outras palavras, olha Satanás, terminou ainda não, estou respirando. Aguarda a carta que eu chego lá para te arrebentar. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que a sua música, sua canção seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos fazer uma oração pela nossa pátria. Vamos fazer uma oração pela nossa nação. Aí fora as coisas estão pegando fogo. Glória a Deus, mas é fogo estranho, mas aqui está pegando fogo do Espírito Santo. Glória a Deus.
Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E deixa profetizar, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Fecha os teus olhos.